dia, pessoal! Hoje iniciaremos mais uma videoaula. O assunto de hoje é referente às aulas 11 e 12 da apostila, adjunta adverbial e agente da passiva. Adjunta adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância. Quer dizer, ele traz uma ideia a mais para a minha oração. Essa ideia pode ser de tempo, lugar, modo, causa, finalidade. O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Vamos entender melhor dentro dos exemplos. Na oração, eles se respeitam muito. Aqui nessa oração, o muito ele é um adjunto adverbial, pois ele traz uma ideia a mais, quer dizer, uma circunstância a mais para a minha oração. E neste caso, essa circunstância ela está sendo acrescida ao meu verbo respeitam. Segundo exemplo, seu projeto é muito interessante. Aqui nessa oração, o muito também é um adjunto adverbial, de intensidade. Só que agora ele traz uma informação a mais para o adjetivo interessante. O time jogou muito mal. O muito aqui também é um adjunto adverbial de intensidade, só que ele traz uma informação a mais para o mal, que é um advérbio. Portanto, dentro desses três exemplos, nós conseguimos ver que o adjunto adverbial é a palavra ou a expressão que traz uma ideia a mais, uma informação a mais para aquilo que está sendo dito. Vamos ver outros exemplos de adjuntos adverbiais. O adjunto adverbial ele pode trazer uma ideia, uma circunstância de lugar, como no exemplo. Tudo aconteceu na sala. Na sala, nesse caso, é um adjunto adverbial, só que agora a circunstância que ele está trazendo para a minha oração é de lugar, o lugar onde aquilo aconteceu. Tempo. Chegamos no local às 10 horas. Aqui o adjunto adverbial é às 10 horas, só que ele está trazendo uma circunstância de tempo para a minha oração. Causa. O canário morreu de fome. De fome é um adjunto adverbial, só que aqui nessa oração ele traz uma circunstância de causa, a causa da morte do canário. Modo. Com elegância, abriu a porta do carro. Com elegância é o nosso adjunto adverbial, só que aqui ele traz o modo com que ele abriu a porta do carro. Mais alguns exemplos. O adjunto adverbial ele também pode trazer uma circunstância de intensidade, que foi o que a gente viu lá no início. Falam muito. O muito é o adjunto adverbial que traz uma circunstância, uma ideia de intensidade. O quanto eles falam. Dúvida. Talvez cheguemos às 10 horas. Aqui, o adjunto adverbial talvez, ele traz uma circunstância de dúvida para a nossa oração. E, por fim, companhia. Os cães só podem andar com seus donos. Vejam aqui que com seus donos é o meu adjunto adverbial e ele traz aí a circunstância de companhia. Com quem os cães podem andar? Percebam que em alguns casos o adjunto adverbial ele vem acompanhado de preposição, em outros casos não. Então esses são os nossos adjuntos adverbiais. O segundo assunto dessas aulas é o agente da passiva. Para entendermos melhor o que é o agente da passiva, vamos relembrar as vozes verbais. Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, é aquele que pratica a ação. Olha um exemplo. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café da manhã logo cedo? Bia. Então, Bia é o meu sujeito e é o sujeito que faz a ação de tomar o café da manhã logo cedo. Portanto, é um sujeito agente. Nesse caso, então, o verbo tomou, ele está na voz ativa. Por quê? O sujeito é quem faz a ação. Olha um segundo exemplo. Eu fiz o trabalho. Quem
fez o trabalho? Eu. O eu é quem faz a ação nessa oração. Portanto, ele é um sujeito agente. E o fiz é um verbo que está na voz ativa. Então, dentro desses dois exemplos, a gente tem uma noção do que é a voz ativa. É sempre quando o sujeito é o agente, é quem faz a ação expressa pelo verbo. Vamos para o segundo caso, voz passiva. Na voz passiva acontece o contrário. O sujeito ele não age, mas sim ele é o paciente. Quer dizer, é quem recebe a ação, é quem sofre a ação. Olhem os exemplos. O café da manhã foi tomado por Bia. Quem tomou o café da manhã? Bia. Então, não é o sujeito quem faz a ação, mas sim quem recebe a ação. Portanto, o sujeito café da manhã é um sujeito paciente. E o foi tomado, que é a minha locução verbal, ele está na voz passiva, porque ele tem um sujeito que não age, mas sim que recebe a ação. Olhem o segundo exemplo. O trabalho foi feito por mim. No caso, o sujeito, o trabalho, não faz a ação, e sim recebe a ação que foi feita por mim. Portanto, ele é um sujeito paciente. E o foi feito, que é a minha locução verbal, ele está na voz passiva, pois ele tem um sujeito que recebe a ação e não que faz a ação. Então, retomado que é voz ativa e voz passiva, vamos entender o que é o agente da passiva. Antes de nós vermos os exemplos, vamos ver as suas características. Primeira, relação. Termo que sempre vem associado a verbo na voz passiva. Quer dizer, a gente só vai ter agente da passiva quando nós tivermos um verbo, uma oração que esteja na voz passiva. Ele sempre vem acompanhado de preposição, quase sempre pela preposição por. E o sentido? Ele é sempre o executor, quer dizer, o agente da ação verbal. Vamos entender melhor pelos exemplos. O café da manhã foi tomado por Bia. Percebam que essa frase é a mesma frase que eu utilizei no exemplo da voz passiva. Por quê? Agora a gente vai dar nome para os outros termos da oração. Então, como nós já vimos, o café da manhã é um sujeito paciente, pois ele não faz a ação, mas sim o quê? Ele sofre a ação. O foi tomado é um verbo que está na voz passiva. Só que agora a gente tem aqui o por Bia. Por Bia é quem faz a ação. Portanto, a gente dá o nome de agente da passiva. Então, o agente da passiva é aquele que faz a ação sobre o verbo da voz passiva. Olha um outro exemplo. O trabalho foi feito por mim. Então, nós já vimos que o sujeito, o trabalho, ele não age, mas sim ele é o quê? O paciente. Ele recebe a ação verbal. O por mim é quem faz a ação. Portanto, ele é um agente da passiva. Entendendo um pouquinho o que é o agente da passiva, vamos entender o que é a transposição de vozes. Transposição de vozes, gente, nada mais é do que a transformação da voz ativa para a voz passiva. Eu trouxe dois exemplos que vocês têm também na apostila para que vocês entendam melhor. Olha o primeiro exemplo. Terremotos provocam ondas gigantes. O sujeito terremotos, ele é um sujeito agente, pois é ele quem faz a ação de provocar ondas gigantes. Então, nós temos um sujeito agente, portanto, nós temos um verbo na voz ativa, e ondas gigantes é só o quê? O paciente da ação. É o meu objeto direto que recebeu a ação. Vamos ver como que fica a transformação dessa oração que está na voz ativa para a voz passiva. Olhem só. Ondas gigantes são provocadas por terremotos.
Percebam que agora a gente tem um sujeito, ondas gigantes, que na oração anterior era o paciente da oração. Agora ele se tornou o quê? O sujeito paciente, pois ele recebe a ação. Antes nós tínhamos provocam, que era um verbo. Agora esse verbo ele se transformou numa locução verbal. Quer dizer, nós temos dois verbos, o verbo ser, no caso aí são, e provocadas, que é o verbo principal que está no particípio. E por fim, nós temos por terremotos. Lá na primeira oração, terremotos era o sujeito agente. Agora na voz passiva, ele passou a agente da passiva. Portanto, nós passamos da voz ativa para a voz passiva e ficou da seguinte forma: ondas gigantes são provocadas por terremotos. Então, esse foi um exemplo da transformação da voz ativa para a voz passiva. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei disponível na plataforma Google Sala de Aula. Deixarei no mural as atividades que vocês terão que realizar. Até mais!